Estamos de volta, amados, aqui com a Base Nacional Comum Curricular, focado na sua aprovação aí no concurso da Secretaria de Educação do Alagoas. Amém? Amém, Senhor. Nessa segunda aula de teoria sobre a BNCC, eu quero iniciar lendo aqui dois artigos. Tá? O artigo 5º, seu parágrafo 2º, e o artigo 8º. Olha o que ele diz lá na BNCC, diretamente na própria resolução. Fala assim, ó, a BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas e privadas da educação básica, do sistema federal, estadual, distrital e municipal, para construírem ou revisarem os seus currículos. Então, é uma referência nacional para que os sistemas, as escolas públicas e privadas, sistemas federais, estaduais e municipais, construírem ou revisarem os seus currículos. Beleza? Aí no parágrafo 2º desse artigo vai dizer: a implementação da BNCC deve superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e balizando a qualidade da educação ofertada. Ou seja, nós queremos então superar qualquer tipo de fragmentação espalhada em nosso país, já que nós temos um país continental, né? Então precisamos superar essa fragmentação em nosso país, tá? Gerando então uma qualidade na educação ofertada em todo o território nacional. E aí o artigo 8º vai dizer assim: os currículos coerentes com a proposta pedagógica da instituição ou rede de ensino deve adequar as proposições da BNCC à sua realidade, considerando, portanto, o contexto e as características dos estudantes. Então, olha o que o artigo 8º está dizendo. Os currículos, no plural, ó, os currículos coerentes com o quê? Com a proposta pedagógica. Então, os currículos devem estar coerentes com a proposta pedagógica de quem? Da instituição de ensino ou da rede de ensino, tá? E estes currículos e essas propostas pedagógicas serão adequadas, então, né, deve se adequar às proposições da BNCC à sua realidade. Ok. Estes artigos, essas informações aqui contidas, têm grande chance de cair na sua prova, tá? Mas a forma que deve cair é uma forma para saber se você compreendeu ou não o que esses artigos estão dizendo. Para facilitar isso, o que eu organizei, então, no tópico 5º, é exatamente o que se encontra aqui. E aí eu coloquei várias informações de forma objetiva para facilitar a nossa vida, né? Então, eles começam o seguinte, ó, a BNCC. A BNCC é referência. Então, é algo que é uma referência. Referência para quê? Referência para os currículos. Repito, a BNCC é uma referência para os currículos. Mas, porém, todavia, contudo, a BNCC, por si só, não é um currículo. E é exatamente isso que o examinador vai dizer para você, que a Base Nacional Comum Curricular é um currículo. Errado. A BNCC não é um currículo, não. Ela é a referência para os currículos, beleza? Tá? Os currículos no seu âmbito formal. Né? Os currículos no seu âmbito formal. Então você tem ali os currículos formais, a BNCC é uma referência para os currículos. Ela não é o currículo em si. Entendeu isso? Se o examinador falar que a BNCC é um currículo, o item fica errado. Você entendeu isso? Beleza?
E a chance dele falar que a BNCC é um currículo é gigante, tá bom? Então, compreendemos tudo certo. Tanto que eu coloquei na observação para você, ó. A BNCC não é um currículo, mas sim uma referência para esse currículo. De boa? Uma referência. É uma referência para o currículo, é uma referência para a proposta pedagógica estabelecida pela instituição de ensino, pela rede de ensino, pelo sistema de ensino. Então, a proposta pedagógica ela tem como referência a BNCC. De boa? Da mesma forma que o currículo. A BNCC, a partir então de 2020, passa a ser uma referência para a minha formação, para a sua formação. Ou seja, a BNCC também é uma referência a partir então de agora para a formação dos professores. Ok? Olha bem, ela é sempre uma referência. Não há uma determinação. Falar assim, ó, agora vai ser assim a formação dos professores. A BNCC não fala isso. Mas, quando se pensar em formação dos professores, tem que compreender aquilo que a BNCC solicita na sua base nacional como um curricular, como referência. Beleza? Por isso que falamos que a BNCC é uma referência para a formação dos professores, proposta pedagógica, para o currículo. Também, obviamente, é uma referência para a aprendizagem de nossos estudantes, né? E essa aprendizagem dentro dos aspectos citados aqui na BNCC, nós podemos colocar essa aprendizagem como uma aprendizagem significativa, né? Aprendizagem significativa, mais especificamente compreendendo bem a BNCC, a perspectiva dessa aprendizagem significativa é o que nós chamamos de aprendizagem ativa, uma aprendizagem ativa, beleza? Ou seja, é uma aprendizagem aonde que o estudante ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem. Ele vai fazer pesquisas, ele vai ter elementos para chegar às suas respectivas conclusões, tá? Então, a aprendizagem parte de uma forma ativa do estudante e não de uma forma passiva, tá? E não de uma forma passiva, onde o estudante meramente recebe informações externas. Não, ela surge de uma forma ativa do estudante. A BNCC, todo o seu modelo de aprendizagem, das aprendizagens essenciais, que eu sei que você já sabe quais são, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, vem de uma perspectiva ativa do próprio estudante. Beleza isso? Ok? Beleza, então. Então, dentro desse processo é bem importante, né? Para que haja essa aprendizagem ativo, essa aprendizagem vai ser acompanhada por um modelo de avaliação, e esse modelo de avaliação, conforme a BNCC, é a avaliação, aquela que nós chamamos de formativa. Perceba, não é a avaliação somativa, também não é necessariamente, somente, exclusivamente, a avaliação diagnóstica. Sabemos que a avaliação diagnóstica pode ser compreendida como apoio à avaliação formativa, tá? Mas a BNCC, ela fala, ela foca que quando falamos em avaliação, a avaliação está dentro do próprio processo de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação não é o fim último, a avaliação é o meio, é um dos meios para a aprendizagem significativa, a aprendizagem ativa do estudante. Se ela é um dos meios para essa aprendizagem ativa do estudante, obviamente que a avaliação, ela é antes de qualquer coisa, formativa. E se ela é formativa, ela, para ser formativa, ela é processual, ou seja, ela está no próprio elemento do processo, ela não é separada do processo, beleza? Então ela é formativa, e aí os termos comuns que nós podemos encontrar quando nós falamos dessa avaliação formativa, é a formativa de processo ou formativa de resultado. Tá? A avaliação formativa, ela se encontra dentro do elemento da própria educação, do processo de ensino-aprendizagem. Beleza? Então, ela também vai buscar. Então,
a BNCC é uma referência para essa avaliação e ela vai, como referência, orientar que as avaliações sejam de forma formativa. Por quê? Porque a aprendizagem é de forma ativa. De boa? Tranquilo? Fechou? Tá. Então, se ela é uma referência para tudo isso, ela vai ser uma referência para os recursos didáticos que nós iremos utilizar, ela vai ser uma referência também para a infraestrutura educacional. Ela é uma referência para a infraestrutura educacional. A infraestrutura educacional brasileira, né, principalmente da rede pública de ensino, na grande maioria dos sistemas de ensino em nosso país, não tem uma infraestrutura adequada para atender as demandas, né, colocadas aqui pela BNCC. Infelizmente não tem. Tá? Então ela passa a ser uma referência também de infraestrutura e estrutural. Tá? Lembre-se que toda BNCC, para essa aprendizagem essencial, ela vai ser organizada de forma orgânica e progressiva. Tá? Orgânica e progressiva. O que os sistemas precisam fazer é, de forma progressiva, melhorar essa infraestrutura dos ambientes escolares brasileiros. Beleza? Então ela é uma referência para a infraestrutura. Ela vai buscar, então, como referência, superar a fragmentação e supera essa fragmentação com colaboração de todos os envolvidos no modelo educacional. Então, se ela quer superar a fragmentação, preste atenção, os autores, as referências sociais, políticas, educacionais, que formam o que é estabelecido aqui na BNCC como referência, pressupõe, então, que a educação anteriormente à BNCC é uma educação fragmentada, aonde instituições privadas de ensino têm possivelmente um currículo e uma forma curricular diferente, aonde que um sistema de ensino de um município no Nordeste pode ser diferente de uma do Centro-Oeste, que por sua vez pode ser diferente do Norte, que por sua vez pode ser diferente do Sul. Perfeito? E que, por sua vez, pode ser diferente do Sudeste. Então, dentro desse aspecto, ela indica que antes da BNCC, ela faz uma avaliação atual, então, da educação brasileira e fala, a educação brasileira está fragmentada na sua base nacional comum curricular. Há uma fragmentação. Então, é uma referência essa BNCC para superar essa fragmentação. Só que ele vai dizer, essa superação não é de cima para baixo, não é uma ordem superior que fala, a partir de agora todo mundo tem que seguir isso. Não, mas sim que a superação dessa fragmentação venha através de uma colaboração entre todos os envolvidos, entre todos os municípios, os estados, o Distrito Federal, o governo federal e as instituições privadas de ensino. Perfeito? Então, essa fragmentação será resolvida através da colaboração. E para isso acontecer, a Base Nacional Comum Curricular é uma referência. De boa? Tranquilo? Ok. E, obviamente, essa base comum curricular, ela é uma referência de respeito à parte diversificada dos respectivos sistemas de ensino. A BNCC é muito clara, ela respeita a parte diversificada porque a parte diversificada está na lei, na LDB, na Constituição Federal e, obviamente, ela é extremamente importante na construção do sentimento de pertencimento do indivíduo. Então, o indivíduo, quando ele cresce em uma sociedade, em uma comunidade, e esse sentimento de pertencimento dessa comunidade vem, antes de qualquer coisa, da cultura desta comunidade. Portanto, essa parte diversificada respeita o próprio indivíduo, respeita a sociedade. Então, a BNCC vai muito claramente deixar ali estabelecido que ela é uma referência para a Base Nacional Comum,
mas essa referência jamais irá destruir a parte diversificada, muito pelo contrário, ela incentiva que a parte diversificada aconteça nos ambientes escolares brasileiros, beleza? Tá? E por que ela é uma referência? Para que ela é uma referência nisso tudo? É porque ela pretende alcançar o que nós podemos chamar de educação de qualidade. Essa educação de qualidade que se encontra determinado na Constituição Federal, essa educação de qualidade que se encontra determinado na LDB, que está na Diretriz Curricular Nacional, né? Essa educação de qualidade. Para termos a educação de qualidade, a BNCC vai identificar todos esses pontos e vai dizer: essa educação de qualidade irá de fato acontecer quando todos esses pontos forem cumpridos, beleza? Gerando as aprendizagens essenciais que nós vimos na aula anterior. De boa isso? Tranquilo? Tá. Mas, professor, o que é essa educação de qualidade, né? A educação de qualidade é aquilo que alguns autores, a própria diretriz curricular, vai definir como educação social, tá? Então, conforme os pensadores da educação brasileira, na sua grande maioria, do campo progressista, quando se fala nesse modelo educacional, nós temos que pensar que a educação de qualidade é uma educação social, que é feito para o desenvolvimento e a qualidade de vida da sociedade, da comunidade da sociedade, respeitando o indivíduo, mas ao mesmo tempo, né, respeitando a sociedade a qual esse indivíduo se encontra. Beleza? Então, quando eu tenho currículos fundamentados na BNCC, proposta pedagógica, formação de professores, aprendizagem ativa, né, avaliação formativa, recursos didáticos, infraestrutura, né, e a eliminação da fragmentação com colaboração, né, e o respeito à diversidade nos respectivos sistemas de ensino, obviamente vai gerar educação de qualidade e educação social, beleza? Então, essa é a linha de pensamento quando falamos em BNCC e falamos sobre essa estrutura. Ok? Beleza? Show? Ok. Essa estrutura da referência da BNCC, para ela ser aplicada de fato no ambiente escolar, né, a BNCC ela vai orientar aos profissionais de educação que essa base educacional ela seja feita de forma com a participação de aprendizagem de saberes, de aprendizagem de conhecimentos, de saberes. Este é o termo mais adequado. Como é que nós podemos colocar isso de uma forma mais fácil para a gente compreender e levar para a prova? Eu organizei isso da seguinte maneira, preste atenção. A BNCC, ela deseja então que tudo isso seja referência e aí há em todas as unidades escolares de nosso país essa aplicabilidade. Para que haja essa aplicabilidade, a BNCC vai orientar que o modelo educacional brasileiro seja feito de forma ou pluridisciplinar, que não é a que ela mais gosta, mas de certa forma é aceito, ou de forma interdisciplinar, que é o mínimo adequado para o aspecto da BNCC, ou até mesmo de forma transdisciplinar, que é o grande sonho, né, dos pensadores que instituíram ali esse mecanismo da BNCC, obviamente fundamentado naquilo que a sociedade trouxe nas conferências, nos fóruns de educação, para construir então essa norma chamada Base Nacional Comum. Ou seja, a educação conforme a BNCC, ela precisa ser ou pluridisciplinar, que não é a mais adequada, mas é aceita, ou interdisciplinar, que é a que é recomendada como mínimo, ou a transdisciplinar, que é o grande foco a ser alcançado. Beleza? Só por desencargo de consciência do professor. Perceba que eu não coloquei aí dentro dessa estrutura a multidisciplinar. Eu coloquei, ó, pluri, inter e trans.
pluri, inter e trans. Eu não coloquei a multi. Por quê? Porque a multidisciplinariedade não é o que é recomendado pela BNCC. Na verdade, a multidisciplinariedade, ela tem o elemento de fragmentação. Tá? Um dos aspectos de fragmentação é a multidisciplinariedade. O que é a multidisciplinariedade? Muito simples para a gente entender. Tá? Multidisciplinariedade, que é o que não é recomendado pela BNCC. A ideia de multidisciplinariedade, a melhor forma que a gente tem para entender é o seguinte. Imagine uma escola de ensino médio ou ensino fundamental, anos finais, onde você tem lá um professor de história, você tem lá um professor de geografia, você tem lá um professor de filosofia. Tá? Você tem lá um professor de português, um professor de matemática, de ciências e assim por diante, nas disciplinas. Cada professor está preocupado apenas exclusivamente com a sua disciplina. Então, os estudantes terão aulas ali de todas as disciplinas, mas essas disciplinas, elas são isoladas, elas não se comunicam. Quando isso acontece, nós chamamos esse modelo de organização de multidisciplinar, beleza? Se não há comunicação entre as disciplinas, mas as disciplinas existem, então o que nós temos é a multiplicação dessas disciplinas. É um conceito multidisciplinar, sem relacionamento entre elas. De boa? Tranquilo? Isso é a multi, que a BNCC não deseja. Ok? O que a BNCC deseja? O que ela aceita? A pluridisciplinariedade. O que é isso? Que esses profissionais se comuniquem. Então, o professor de história fala com o professor de português, vão fazer um trabalho ali em conjunto em relação a, por exemplo, a um livro de literatura, aonde que conta um aspecto, um período da história do Brasil. Beleza? Tá? Então, essa comunicação entre os professores, preste atenção, sem intermediário, é a comunicação direta. O professor de história se comunicou com o professor de português e se comunicou com o professor de geografia. E aí, os três, comunicando-se diretamente, trabalham um assunto em comum, um assunto conjunto. Este aspecto, ele é aceito dentro da BNCC, mas não é o ideal. Mas ele é aceito, porque você já tem ali o não isolamento das disciplinas. Essa perspectiva é o que a gente chama de multidisciplinariedade. Ou melhor, pluridisciplinariedade. Não é múltiplas, mas pluri. Há várias disciplinas, mas elas se comunicam. Pluridisciplinariedade, ok? Tá? O que a BNCC recomenda como mínimo é a interdisciplinariedade, que é a mesma coisa. Ó. Tem lá o professor de português, tem lá o professor de história, o professor de geografia. E aí tem, além disso tudo, um coordenador. Então tem um coordenador ou mais um conjunto de coordenadores e esses coordenadores, eles acompanham e incentivam a prática da interdisciplinariedade. Uma das características da interdisciplinariedade é que existe um nível hierárquico, apesar de não gostar do termo hierarquia aqui na educação, mas existe um nível hierárquico acima para coordenar as atividades desses professores em conjunto. Tá? Toda vez que nós temos, então, uma coordenação, e essa coordenação orienta que as atividades dos professores sejam realizadas em conjunto, as disciplinas sejam realizadas em conjunto, e elas o são, nós temos aí o que nós chamamos de interdisciplinariedade. Beleza? De boa? Então, a BNCC, ela recomenda que o mínimo seja a interdisciplinariedade. Beleza? Tá? Mas, o grande sonho da BNCC é que o modelo educacional brasileiro chegue ao nível da transdisciplinariedade, ou seja, sem limite hierárquico. Tá? Sem limite hierárquico. Essa transdisciplinariedade, ela não tem mais disciplinas. Essa que é a grande verdade. Quando nós falamos sobre transdisciplinariedade, é que as disciplinas elas já não existem mais. O que nós passaremos a ter é uma formação de saberes. Os professores já não são mais necessariamente especialistas em uma área se comunicando.
mas uma formação entre saberes de todas as disciplinas envolvidas dentro desse contexto. A transdisciplinariedade é o sonho, mas está muito longe de ser alcançada por diversos fatores, tá? Por diversos fatores. Eu, pessoalmente, eu gosto da interdisciplinariedade, tá? A ideia de transdisciplinariedade me deixa um pouquinho preocupado com o futuro do modelo educacional, certinho? Me deixa um pouquinho preocupado, mas óbvio que eu só terei ali perspectivas de falar bem ou mal de um aspecto como esse mediante uma ação prática. Então é necessário que ela aconteça para que eu consiga analisar e a partir daí eu tenha a minha opinião. Enquanto isso, a minha opinião ela é apenas retórica, beleza? Mas, quando a gente fala de BNCC, a aplicação desse conhecimento, então, dessa estrutura educacional, será ou pluridisciplinar, ou será interdisciplinar, ou será transdisciplinar. Não jamais a multidisciplinar, porque a multidisciplinariedade nada mais é do que as disciplinas isoladas. De boa? Tranquilo? Entendemos? Ok. Dentro desse contexto, a BNCC ela vai orientar que tudo isso que eu estou falando seja aplicado através de princípios. E são apenas 3 princípios. Apenas 3 princípios. Princípios esse que você tem que lembrar. Então a BNCC ela vai buscar todos esses elementos e aí para que haja essa aplicação terá os princípios. Princípio é até onde nós podemos ir. Compreende? Então princípio é até onde nós podemos ir. Beleza? Esses princípios, bem tranquilos. Primeiro princípio, os princípios éticos. Princípios éticos. Segundo princípio, princípios políticos. Princípios políticos não tem a ver com politicagem, mas sim com a relação entre as pessoas. Tá? Então, princípios políticos. E, por fim, mais ou menos importante, os princípios estéticos. Os princípios estéticos. Então, a BNCC, ela deve ser, tudo isso que ela está orientando, sempre deve levar em consideração a questão ética, do princípio ético, do princípio político e do princípio estético. De boa isso? Tranquilo? Show! E aí, nós chegamos em um ponto que é um ponto de extrema relevância quando falamos sobre BNCC, que é sobre as competências gerais da BNCC. Tudo isso que eu disse nada mais é do que os aspectos mais objetivos da BNCC para se cumprir os aspectos mais gerais da BNCC. E os aspectos mais gerais da BNCC é o que ela chama de competências gerais, ou seja, as competências que o estudante, ao passar pela educação básica, ele precisa adquirir. Beleza? Tá? Precisam adquirir. Essas competências são as competências gerais. As competências gerais. Não confunda com competência. Lembra que nós vimos na aula anterior que quando a gente fala sobre a aprendizagem essencial tem competências? Lembra? Beleza. E o que é competências? Competência é a mobilização do conhecimento. Lembra? Que conhecimento é uma das aprendizagens essenciais. Então, competência é a mobilização do conhecimento. Tanto na questão procedimental, quanto na questão conceitual. Lembra disso? Beleza? Isso é competência. Além dessa perspectiva da competência dentro da aprendizagem, da aprendizagem essenciais, lá dentro do conhecimento, a BNCC vai falar, beleza, mas o nosso foco é que os nossos estudantes, aquelas crianças, jovens, adolescentes que passaram por os elementos da educação, desenvolvam 10 competências gerais. Olha que legal isso. 10 competências gerais. E eu gosto muito dessas competências gerais aqui citadas.
tá? Como intencionalidade, como objetivo a ser alcançado, tá? Como objetivo a ser alcançado, certo? Lembra que quando nós falamos de planejamento, eu sei que eu não falei com você, mas quando você estudou planejamento educacional, uma das primeiras coisas, ou melhor, até a primeira coisa que nós precisamos pensar é o objetivo, ou seja, o que nós queremos que o nosso estudante desenvolva, que a criança desenvolva, que o adolescente desenvolva, tá? Qual é o objetivo? Aí a partir daquele objetivo nós vamos estabelecer outras coisas, como por exemplo, nós vamos estabelecer o conteúdo, aí depois desse conteúdo nós vamos estabelecer a estratégia pedagógica, né? Nós vamos estabelecer com as estratégias pedagógicas os elementos pedagógicos que nós vamos utilizar, tá? Então o objetivo, ele é o principal elemento de norte para que a gente comece a fazer um bom planejamento pedagógico. Perfeito? É o objetivo. A BNCC, ela vai pegar essa perspectiva da aprendizagem, né, do planejamento que nós estudamos em várias áreas do conhecimento pedagógico e traz para cá e termina trazendo esses objetivos como competências gerais. Então, tudo que nós, a partir de agora, precisamos fazer na educação é sempre pensar, tudo que a gente está fazendo precisa estar associado a essas competências gerais, a uma ou duas ou mais dessas competências gerais. Tá? As nossas práticas educacionais não podem, dentro da Base Nacional Comum Curricular, estar fora dessas competências gerais. Beleza? Então, óbvio, você tem que lembrar das 10 competências gerais para fins de prova. É simples assim. Beleza? Simples assim. Vamos a ela. Vamos a ela. Todas essas competências gerais, né, esses princípios éticos políticos, vai buscar então uma formação humana integral, né, uma sociedade justa, democrática e inclusiva, tá? E aí vemos as competências gerais. Competências gerais. Primeira competência geral. Olha que maravilha. Valorizar e utilizar os conhecimentos. Os conhecimentos. Os conhecimentos. Historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, ó, digital. Estamos no século XXI e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, primeira competência, ela está associada ao conhecimento. Conhecimento o quê? De tudo que a humanidade produziu até hoje, e que esse conhecimento ele seja utilizável. Ele seja utilizável para melhorar, para construir uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Beleza? Então, conhecimento, pego tudo que a história da humanidade já produziu, e aí eu pego isso e eu utilizo ele para melhorar a vida de todos. Entendeu? Essa é a primeira competência, tá? Eu recomendo que você lembre de todas. É óbvio que é muito difícil lembrar o texto inteiro de cada uma dessas competências, mas é muito importante tentar buscar pelo menos uma palavra-chave, um elemento-chave em cada uma dessas competências. Na primeira competência, o elemento-chave é o conhecimento, tá? O conhecimento. Lembre-se do conhecimento. Use aí alguma, se você tiver, se você sabe, alguma técnica de memorização. Por exemplo, conhecimento, eu vou pensar em um cérebro trabalhando com raios elétricos ou qualquer coisa nesse sentido. É uma técnica de memorização que vai me lembrar a palavra conhecimento, beleza? Então, primeiro, conhecimento é a primeira competência que você tem que lembrar. Na segunda competência, ele fala assim, ó, exercitar. Exercitar o quê? A curiosidade intelectual. Lembra que a educação, ela é ativa? Lembra? É uma educação significativa, uma aprendizagem significativa. Então, nós queremos uma aprendizagem ativa, beleza? Uma das formas para que haja a aprendizagem ativa é necessário que haja a curiosidade do indivíduo, do estudante. Beleza? Então, ó,
exercitar essa curiosidade intelectual. Para quê? Recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, afinal estamos no século XXI, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Lembra que a gente não quer um aspecto multidisciplinar, cada área separada, mas sim que esses conhecimentos se comuniquem entre eles. Por isso, né, pelo menos a pluridisciplinariedade, mas o que nós temos como principal, mínimo aceito, o mínimo referencial é a interdisciplinariedade, como a coordenação organizando tudo isso, para que haja ali um conhecimento em diversas áreas, fazendo com que essas crianças, esses jovens, tenham curiosidade intelectual no seu desenvolvimento educacional e, obviamente, quando eles saírem da educação básica, né, continuarem tendo essa curiosidade intelectual e sabendo utilizar ferramentas para buscá-las, A palavra-chave, ao meu ver, desta competência é a curiosidade intelectual. A curiosidade intelectual. Quando eu penso em curiosidade intelectual, por exemplo, a imagem que vem à minha mente por aspectos mnemônicos, tá? De memória. Eu não trabalho muito esse aspecto mnemônico com os meus alunos, porque eles demoram. Mas em alguns elementos eu consigo fazer algo mais básico, tá? Então, para lembrar sobre essa curiosidade intelectual, eu penso, por exemplo, em uma criança com lupa, curiosa, pesquisando as coisas, tá? Curiosidade intelectual. Quando eu penso em conhecimento, eu penso em um cérebro ativo, cheio de raios. Quando eu penso em curiosidade intelectual, uma criança pesquisando as coisas, beleza? De forma ativa, querendo saber, tá? Querendo saber, beleza? Show! Depois nós temos uma outra competência que fala assim: desenvolver o senso estético. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais. Diversas, várias, diversas. Das locais às mundiais, seja um crochê específico da comunidade a qual essa criança está inserida, até ali um grande teatro, né? Uma grande apresentação teatral como o Fantasma da Ópera ou mais, beleza? Então, o que precisamos reconhecer em toda a sua diversidade, essa perspectiva estética. Lembra os princípios? Entre os princípios nós temos o princípio estético, beleza? O princípio estético. Locais e mundiais. E também para participar, óbvio, e obviamente tendo esse princípio estético, que essas crianças, esses jovens, a população que passa pela educação básica brasileira, venha participar, né, ali de práticas de produção artístico-cultural. De práticas de produção artístico-cultural. Beleza? Então, a palavra-chave que eu penso aqui é estética. É estética. Estética, porque estética me lembra arte, estética me lembra cultura, beleza? Quando eu penso em estética, para minha memória, eu penso em um quadro, tá? Em um quadro que eu possa ter pensado, um quadro que eu tenha pintado, ou, né, um quadro conhecido como Mona Lisa, por exemplo, tá? Uma questão de estética. Então eu tenho um que é o cérebro, que é o conhecimento, uma outra que é uma lupa, uma criança com uma lupa, que é a curiosidade intelectual, e eu tenho uma outra que é um quadro pintado como a Mona Lisa, por exemplo, que é a estética. Beleza? São 10 competências que você tem que lembrar na hora da sua prova. Escuta que eu estou lhe dizendo. Você tem que lembrar dessas 10 competências. Beleza? Porque é o grande boom. Toda base nacional comum foi criada para que essas 10 competências gerais sejam verdadeiramente aplicadas aos nossos estudantes e que eles saiam da educação básica podendo dar continuidade sobre todas essas competências, para que ele leve essas competências para a sua vida. Beleza? Show? Tá? Ok. A próxima
é a utilização de diferentes linguagens. Utilização de diferentes linguagens, né? Linguagens em todos os seus campos, tá? Então ele fala, ó, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras, e escrita, corporal, visual, sonora e digital. Estamos no século XXI. Corporal, uma dança, por exemplo, né? Um teatro, visual, sonora, né? Digital, nos sistemas digitalizados, bem como conhecimento das linguagens artística, matemática e científica. Conhecer a linguagem por inteiro, a linguagem artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, porque quando eu tenho o domínio das linguagens, né, o conhecimento sobre as linguagens, eu vou melhor me expressar e partilhar as informações, as experiências, as ideias, os sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo dessas pessoas, né? Quando eu utilizo mais de uma linguagem, eu gero ali uma compreensão melhor do diverso das pessoas. Quando eu utilizo a linguagem oral, que eu estou fazendo agora com vocês, e quando eu utilizo uma linguagem escrita, igual eu estou fazendo com vocês, ou até mesmo uma linguagem mnemônica, igual eu estou tentando fazer aqui com vocês, essa linguagem fica melhor para mais número de pessoas. Maior número de pessoas consegue compreendê-la melhor. Tá? Consegue compreendê-la melhor. Então, é óbvio que a quarta competência está falando sobre o domínio, a busca da compreensão, do respeito e do domínio de diversas linguagens humanas. Diversas linguagens humanas. Beleza? Então, quando eu penso aqui em diversas linguagens humanas, eu penso, né, em pessoas conversando. Além de pensar pessoas conversando, eu penso também em pessoas conversando, utilizando Libras, por exemplo. Tá? Então, quando eu penso em pessoas conversando utilizando Libras, eu estou pensando em linguagens. E aí eu lembro que essa linguagem é para Libras, mas também para linguagem oral, linguagem escrita, também linguagem artística, científica, matemática, tá? E que ela me ajuda a me expressar melhor e, obviamente, me expressando melhor, ser melhor compreendido por aquele que está recebendo a informação a qual eu estou passando. Então, linguagem, eu lembro em pessoas conversando em Libras, beleza? Tá? Linguagem, quarta competência, beleza? Show? Ok. Quando nós falamos sobre competência, são 10, temos a linguagem, e a próxima competência, uma competência extremamente importante no momento histórico ao qual nós fazemos partes. É a competência das tecnologias digitais. Sim, colega professor. Sim, colega professora. Não temos mais como exercer uma atividade educacional desconsiderando as tecnologias digitais. É extremamente importante que nós tenhamos um conhecimento digital e saber utilizar essas tecnologias para melhor nos comunicar com as nossas crianças, os nossos adolescentes e, obviamente, também compreender a comunicação que essas crianças e adolescentes têm conosco através dessas tecnologias digitais. Ela é extremamente importante, beleza? Então, nós temos aqui, ó, como competência, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. Ó, compreende, utiliza e cria. Né? De informação e comunicação. De forma crítica, importante, significativa, reflexiva e ética. Né? Ética é muito importante, tá? Ética é muito importante. Por exemplo, o cyberbullying, né? Que é uma forma de utilizar as tecnologias para cometer bullying contra outras pessoas. Por isso que aqui está escrito, e ética. A tecnologia deve ser utilizada de forma ética, tá? Nas diversas práticas sociais, incluindo essas práticas sociais, as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações. Tá? As tecnologias digitais são extremamente importantes para disseminar as informações, acessar e disseminar, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria, tanto na vida pessoal
e coletiva. Então, as tecnologias digitais dar ao indivíduo a possibilidade dele ser protagonista nessa comunicação, tanto na sua vida pessoal, quanto até mesmo na vida coletiva, por exemplo, através de redes sociais, né? Então, há um elemento extremamente importante dentro da tecnologia digital. Quando eu penso na tecnologia digital, eu sou velho, então eu penso em um computador. Tá? Tecnologia digital em um computador, talvez um celular, um smartphone e tal, que é uma competência que nós temos que lembrar. Então nós vimos até aqui 5 competências. A primeira competência é o conhecimento. A segunda competência que nós vimos é a curiosidade intelectual. A terceira competência que nós vimos está a ver com a estética, né? A quarta competência que nós vimos tem a ver com a diversidade da linguagem, né? As diferentes linguagens. E a quinta competência tem a ver com a tecnologia digital. Beleza? Como é que eu lembrei as 5? Buscando as imagens que eu acabei de criar na minha mente. Um cérebro, uma lupa na mão da criança, um quadro, né? Pessoas conversando em libras e, por fim, agora, né, um computador, a tecnologia digital. Beleza? Show? Ok. São 5 competências, faltam mais 5 competências. A próxima competência é a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais. Olha que legal. É uma competência valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, sejam elas quais forem. Beleza? Tá? E apropriar-se do conhecimento e experiência que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho, né? E fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania. Porque quando nós falamos em diversidade, ela só é possível com a prática da cidadania. Tá? Não existe cidadania sem diversidade e não existe diversidade sem cidadania. Tá? Elas estão associadas. E fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Tá? Isso é muito importante, né? Isso aqui eu vejo claramente uma forte influência montessoriana, né, dentro deste programa aqui. Porque para que as pessoas consigam escolher o que elas querem da vida de uma forma mais consciente, é necessário que elas tenham acesso à diversidade. Diversidade cultural, a diversidade de saberes, né? A diversidade de possibilidades de vida de trabalho, sempre respeitando os aspectos da cidadania, dos direitos políticos, civis e sociais. Então, há um elemento extremamente importante. A palavra-chave que me vem aqui, então, é diversidade. Então, a sexta competência é a competência da diversidade. E é uma diversidade que tem que ser respeitada e que essa diversidade vai me levar para uma melhor qualidade de vida no emprego, nas minhas perspectivas individuais e coletivas como um todo, respeitando, obviamente, a cidadania. Para que eu lembre da diversidade, a minha mente me leva, então, a uma conversa em grupo, onde nessa conversa eu tenho uma pessoa indígena, eu tenho uma pessoa negra, eu tenho uma pessoa branca, eu tenho mulheres, eu tenho homens, eu tenho crianças, eu tenho estrangeiros, tá? Dentro dessa conversa, claramente, nós estamos vendo ali uma diversidade se comunicando e um aprendendo com o outro e melhorando, assim, a cidadania de todos. Beleza? Então, a memória que me leva a essa palavrinha da sexta competência é a diversidade. De boa? Show? Ok. Sétima. A sétima competência é uma competência muito atual e que necessita, sim, o seu desenvolvimento em nossa sociedade, que é a competência da argumentação. Da argumentação. E essa é a palavra, argumentação. É a palavra que precisa estar em nossa mente. É a competência da argumentação. Agora vamos lá. Para que eu consiga argumentar,
é necessário argumentar bem? É necessário que eu tenha conhecimento sobre o que eu estou falando? A resposta, pelo menos em tese, é sim. É necessário que você tenha conhecimento. Esse conhecimento que eu tenho, ele tem que vir de fontes confiáveis? Sim ou não? Sim, tem que vir de fontes confiáveis. E é exatamente sobre isso que vem essa competência. Que os nossos estudantes, eles tenham condições de terem a argumentação no decorrer da sua vida inteira. Mas que essa argumentação seja uma argumentação fundamentada em fontes e que essas fontes sejam confiáveis. Sejam fontes confiáveis, beleza? É por isso que ele fala assim, ó, argumentar com base em fatos, dados e informações. O quê? Confiáveis. Dados, fatos, informações confiáveis. Para formular e negociar e defender ideias. Então, para você poder defender ideias, você tem que ter base, conhecimento em dados, informações e fatos confiáveis. Assim você consegue defender as suas ideias, o seu ponto de vista e decisões comuns que respeitem e promovam. Preste atenção que é um caminhar. Essas fontes, essas ideias precisam necessariamente promover os direitos humanos. Por quê? Porque a BNCC foca muito na cidadania. Lembra disso? O que é cidadania? É um resultado dos direitos humanos. Perfeito? Então, nós não iremos admitir na BNCC e em nenhum campo jurídico de países ocidentais democráticos que argumentos sejam contrários aos direitos humanos. Porque os direitos humanos, principalmente aquele estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ali é inegociável, beleza? Então, os fatos, os dados precisam para gerar ali os aspectos dos direitos humanos. Então, vou argumentar sobre o direito da liberdade, tá lá, beleza, que sejam dados, tá, ok, direitos humanos, tá? Não, vou argumentar ali em relação a algum direito que fere os direitos humanos, como, por exemplo, a escravidão. Não, quero argumentar que a escravidão é necessária para a humanidade. Fere os direitos humanos, então não é o caminhar que a BNCC está solicitando, beleza? Então, toda essa argumentação, com todos esses fatos, de fontes adequadas para isso tudo, mas sempre buscando entre todos esses argumentos que provem ali os direitos humanos como elemento principal de toda essa argumentação, ou melhor, que não fira os direitos humanos, ok? E aí o resto é complementar aqui, porque os direitos humanos é a base de tudo. Então ele fala, ó, respeitem e promovam direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético, porque uma boa argumentação parte da ética, né? Em relação ao cuidado consigo mesmo, com os outros e com o planeta. Então, a sétima competência é uma argumentação. E numa argumentação eu penso em um debate, eu penso em pessoas debatendo. E esse ato de debater leva a argumentos. E aí que esses argumentos sejam fundamentados em dados, fatos, e que esses dados, fatos, tenham uma origem fidedigna, uma origem adequada para esses fatos e que respeitem sempre os direitos humanos quando estão argumentando, beleza? Então, a minha memória vai me levar para um debate na sétima competência, pessoas debatendo, beleza? Ok, a oitava competência também é bem relevante, porque a oitava competência trata sobre o conhecer e apreciar-se e cuidar a sua saúde física e emocional. Lembra que uma das habilidades, ela é a habilidade que nós vimos na aula anterior, ela é a habilidade socioemocional, beleza? Então isso significa que ela vai buscar a conhecer
né? Um dos elementos é conhecer o seu corpo, mas também conhecer as suas emoções. Que você tem uma saúde física e que os estudantes têm uma saúde emocional. Beleza? Porque isso vai formar com as outras formas de conhecimento o que nós chamamos de educação integral. A educação integral leva, obviamente, o cognitivo em consideração, leva também o físico em consideração, mas também leva em consideração as questões emocional, tá? As questões emocionais aí. Beleza? Então, quando nós falamos de educação integral, obviamente vai entrar a saúde física e a saúde emocional. Ok, então conhecer, apreciar e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, né? E conhecendo as suas emoções e a dos outros, né? A relação interpessoal e intrapessoal, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. É o que lá na habilidade nós chamamos então de habilidades socioemocionais. Lembra que habilidades é cognitivo e socioemocionais, a questão é emocional. Então, bem simples, queremos pessoas preocupadas com a sua saúde física e emocional e desenvolva bem essa saúde física e emocional. Aqui, para que eu lembre, a minha memória me leva então a alguém fazendo exercício físico, levantando peso, por exemplo, mas com um coração muito grande no peito. Isso me leva a lembrar que é uma das competências a questão de saúde física e saúde emocional. Saúde física e emocional. Beleza? Show? Uma outra competência, só falta duas competências, só duas. A outra competência é a questão de resolução de conflitos, tá? Ela fala assim, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos de forma harmônica e a cooperação, fazendo respeitar, bem como promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza, sem preconceito de qualquer natureza, tá? Exercitando a empatia e o diálogo. Isso vai gerar a resolução de conflitos, tá? Então, essa competência está buscando, ela parte do pressuposto que é o seguinte: pessoas com culturas diferentes, com perspectivas de mundo diferentes, ao se relacionarem, obviamente, vai gerar conflitos. O conflito é natural do ser humano. O conflito é natural quando pessoas distintas se comunicam, estão no mesmo ambiente. O conflito é natural. E aí ele vai partir do seguinte, que para resolver esse conflito, né, é necessário que essas pessoas envolvidas partam da empatia. E partindo da empatia, essas pessoas não irão ser preconceituosas, não tendo preconceito de qualquer natureza. E sendo empática, esses conflitos eles serão solucionados. Beleza? Não é que eles irão deixar de existir como mágica, mas eles não irão gerar problemas. Por isso, o termo para essa competência é a resolução de conflito com a relação da diversidade que nós vivemos em nosso país. Então, pessoas que convivem com todas essas diversidades, o conflito é natural, então é necessário resolucionar esse conflito e os mecanismos é a aplicação da empatia e do diálogo sem preconceito de qualquer espécie. Beleza? Então, aqui eu penso na resolução de conflitos, né? Na resolução de conflitos. Eu penso alguém conflitando, eu penso ali em uma luta física, né? Alguém conflitando, tá? E obviamente eu penso em alguém chegando e dizendo deixa disso, ou seja, a resolução de conflitos, fazendo com que essas pessoas se comuniquem, se complementem e vivam entre si. Então eu penso em conflito mesmo, aqui quando eu penso nisso, eu penso em uma luta, tá? Vai ficar fácil lembrar dessa competência, beleza? E a última competência é a autonomia, né? A autonomia. Competência da autonomia. Óbvio que eu quero que a BNCC deseja que os estudantes brasileiros, né, durante toda a educação e quando terminam essa educação básica, sejam pessoas que tenham autonomia, tá? Tenham autonomia. Por isso, vai ter lá como competência, então,
agir pessoal e coletivamente. Eu gosto muito desse termo. Agir tanto de forma pessoal, o indivíduo, quanto de forma coletiva. Tá? Isso quebra paradigmas anteriores que focavam muito a educação brasileira no aspecto progressista da coletividade. Em contraponto, o aspecto individualista dos liberais, das tendências liberais anteriores. Tá? Então havia esse conflito claro entre a individualidade e a coletividade. Tá? A BNCC vem dizer e fala, não, nós podemos ter uma educação tanto que respeita o indivíduo e o seu desenvolvimento pessoal, quanto a sua relação com a sociedade de forma coletiva. Eu gosto muito dessa solução da BNCC quando trata sobre essa competência nesses dois méritos. Então ele fala, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões. Quem toma decisão é quem tem autonomia, beleza? Quem não tem autonomia não toma decisão. Para tomar decisão tem que ter autonomia, com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos. Todo modelo educacional brasileiro precisa ser inclusivo, sustentáveis e solidários. Então, a última competência é que os nossos estudantes tenham autonomia para tomar decisões, tanto individuais, pessoais, quanto coletivas, pensando em toda a sociedade, beleza? Então é autonomia. Quando eu penso em autonomia, eu penso, obviamente, em algo que dá energia para que essa pessoa tome a decisão. Então o que vem à minha mente, por incrível que pareça, é uma pilha, escrito 100%, né, nela. Ou seja, aquela pilha tem autonomia, tem energia, autonomia para poder aplicar no que ele desejar, seja no aspecto individual, seja no aspecto coletivo, beleza? No aspecto coletivo. Ou seja, essas são as 10 competências, E aí, para eu finalizar, então, essas 10 competências da BNCC, eu preciso que você tente buscar comigo as 10 competências em sua mente, tá? Só para desencargo de consciência. Se você não conseguir agora, tente depois novamente. Tá? Com essas imagens que eu mostrei, vai facilitar essa compreensão, porque você precisa lembrar dessas 10 competências na hora da prova. Tá? A primeira competência, um cérebro, então é conhecimento. A segunda competência, o menino com uma lupa, então eu estou falando ali da curiosidade intelectual. Terceira competência, um quadro pintado, então eu estou falando da estética, A quarta competência, eu lembro de pessoas conversando em libras, então eu estou falando da diversidade, das diversas linguagens que nós temos. A quinta competência, eu lembro de um computador, então eu estou falando da utilização das tecnologias, né? Beleza? Quando eu falo de sexta competência, eu vou lembrar de pessoas conversando, mas não é qualquer pessoa não. Tem um índio, tem ali uma pessoa negra, tem ali mulheres, tem crianças, tá? Então eu lembro da diversidade, da relação dessa diversidade entre essas pessoas na construção da cultura, tá? Quando eu penso na sétima competência, eu penso em um debate. Por que eu penso em um debate? Porque a sétima competência tem a ver com a argumentação, utilizando fontes confiáveis para essa argumentação, respeitando sempre os direitos humanos. E aí eu penso na oitava competência. A oitava competência tem a ver com a pessoa fazendo exercício, né? Ali com um coração grande, então eu estou falando da saúde física e emocional. E aí eu penso na nona competência, os conflitos, né? Eu penso em pessoas brigando, mas obviamente eu não quero pessoa brigando, mas eu quero a resolução desse conflito, tá? Dessa resolução do conflito, por conta da diversidade, vai gerar conflito, então precisamos solucionar. E por fim, mas não menos importante, a décima competência, eu penso numa pilha escrita 100%, porque representa a autonomia que esses jovens têm que ter em tomar decisões. Beleza? Fechou? Show de bola, né? Show de bola. Próxima aula nós vamos responder exercícios sobre a BNCC. Beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.